Deu uma travada, voltamos. Vamos lá. Retomando aqui com a Marcela. Marcelinha, quando entrar, só me manda o convite. Galera, a gente está falando sobre a situação da mulher empreendedora quando não tem o apoio do maridão. Então, eu vou só tirar aqui, desativar novamente os comentários. Eu acredito que esteja tudo funcionando, né? Eu tô te Tá, não sei escutando por que agora. que parou, não, é. Também não sei. Biridas e biridos. Tá dando para escutar aí normal? Ó, vários corações. Compartilhem essa live com mulheres empreendedoras, meninas. É. Joga isso adiante, porque é um assunto bem importante. Então, por favor, participem também. Depois, no final, vou deixar abertos os comentários. Beleza, obrigado. Pode seguir. Onde que a gente tinha parado? A gente... Ó, tu quer perguntar uma coisa difícil a uma pessoa que tem um probleminha de A memória. gente podia pedir Mas ajuda dos ok. universitários aqui. Mas enfim, vamos seguindo o baile fingindo script. É. A questão da tua mãe, tu falou da tua mãe. E. Tá, ok, vamos lá. A gente pode falar. A cara Não, dela, eu acho. deixa eu dar um. Não, eu tô pensando aqui. Não, mas deixa eu Vai. dar. Que a gente estava falando de. Que eu acho que não é um extremo nem outro. Pelo menos não sei se foi Uhum. exatamente nessa parte, mas que eu estava É, é. falando que não precisa ser um extremo nem outro. Nem em Ah, ferro sim, e sim. fogo para eu conseguir o que Exato. eu quero e nem ao mesmo tempo me anular completamente e ser uma mulher frustrada na minha profissão. Então, eu acho que o legal é a gente entender também que o parceiro nosso, olhando só para esse aspecto profissional, tá? Tipo assim, eu não estou olhando Uhum. nem se ele é agressivo, se não é agressivo. Vamos Sim. então aqui diferenciar abusivo de falta de apoio. Abusivo é algo além da falta de apoio no trabalho, é alguém que te impede de tomar suas decisões ou que você se sente acuado de tomar as próprias decisões, alguém que te denigre por palavras, por de qualquer jeito, Te agride fisicamente, verbalmente. verbalmente e tal. Então vamos falar aqui só de um marido que realmente não apoia a mulher. E aí vem uma pergunta importante, que depois, ou agora, quando você quiser abrir a caixinha, abrir os comentários, é importante por quê? O que, Deixa eu que é abrir aqui. falta de apoio para você? Porque para cada mulher é uma coisa. Para uma, às vezes, ela quer o apoio financeiro, para outra, ela quer, para outras é uma palavra de incentivo, para outras Boa. é ficar com a criança para ela no final de semana e fazer uma pós, para Respondam aí. outras o que que para você é falta de apoio no seu trabalho, para outras é ajudar com as tarefas de casa, se trabalham os dois, tipo hoje, eu e meu marido, a gente nessa coronavírus, a gente está os dois trabalhando de casa. Então, assim, ele me apoiar hoje seria o quê? Ajudar numa coisa aqui, numa outra ali. Ele faz o almoço enquanto eu faço isso, enquanto eu faço aquilo. Então, assim, o que que para vocês seria falta de apoio? Porque é a partir disso que a gente vai saber como abordar com o parceiro a melhor forma de dizer para ele a importância do apoio dele para você. Porque não é simplesmente, putz, eu não tenho apoio do meu marido, aí eu vou falar com ele, eu começo, ai, mas eu já não aguento mais, você nunca me apoia, você nunca faz isso por mim e tal e tal e tal. Isso não vai trazer resultado, pelo contrário, isso vai trazer mais conflito, na verdade. Então é interessante que elas respondam, ninguém respondeu ainda não, mas gente, diga aí o Pode que que é responder aí. falta. O marido Pode de vocês não responder tá aí. olhando, e se tiver, a gente vai já dar um alô para ele. Falta de apoio Ó, financeiro, palavras de incentivo e dividir as tarefas de casa e cuidados com a criança. cara, acho que no meu não falta nada, que bom. Ó, que bom, Que bom. que Ele acha que bom. tudo é mais fácil na minha profissão. Talvez ele subestime, né? Assim, o trabalho dele deve ser mais Esse difícil que o negócio seu. Tipo assim, é legal esse assunto. Ele acha que é mais fácil na minha profissão. Tipo assim, ó, parece que quem trabalha na estética, a gente só se diverte o dia inteiro. A gente só ri, dá risada, a gente encontra com as amigas e a gente dá risada o dia inteiro. E não é.
porque são trocas de energias de várias pessoas diferentes, são situações diferentes. Ó, já tá passando várias ali, eu vou falando. Ele compete comigo, não vibra com as minhas conquistas. Isso aí, e cada uma, no final, aqui com as dicas que eu vou dar, de como abordar e falar isso para ele, é importante. Por exemplo, ele não vibra com as minhas conquistas. Quando eu for conversar sobre isso com ele, eu preciso ser muito específica para ele o que é vibrar com as minhas conquistas. Não é virar para ele e falar assim, amor, gostaria de conversar com você, por exemplo, sobre isso. Tem algo que tem me incomodado, eu percebi, ou desde um tempo para cá, que você não vibra com as minhas conquistas. Mas dá para ser muito mais específica que isso, que é, por exemplo, quando eu chego em casa que eu ganhei um dinheiro bom de uma cliente tal e eu compartilho com você, eu gostaria que você falasse, me elogiasse, falasse parabéns, me chamasse para comer alguma coisa, para a gente comemorar, não sei. Eu estou dando exemplos porque cada uma, ó, você pode ver, ele sempre acha que para mim é mais fácil não ir ao cliente ou não atender no meu espaço. Eu acredito que a falta de incentivo e não apoiar em publicações. Ali, ó, vive inferiorizando as mulheres no geral. Você percebe que também é além do apoio profissional, né? Coisas assim. Não é só profissional, porque se ele vive inferiorizando as mulheres, qual que é o valor que ele dá para as mulheres? Assim, que valor foi esse que ele trouxe sobre mulheres em si? Como é que ela tem se valorizado também? Reclamar se sempre chego às 8h30 ou 9 horas em casa. Mas se chegar cedo, vai achar que matei o trabalho. Olha só que interessante. O meu vive inferiorizando. Para me ajudar nas tarefas de casa, me sinto muito cansada. E, gente, vamos aqui que a gente tem duas opções, né? Porque você percebe que tem umas coisas mais graves, outras assim, mais graves assim, mais complexas, e outras nem Complexas. tanto. E aí é um ponto assim, se questionar a partir disso, se há quanto tempo que existe essa realidade, quais sinais também que ele já apresentava antes disso, e o que eu não enxerguei até aqui também. Porque eu sempre trago para a mulher que ela tem, independente da circunstância que ela vive, o ser humano tem a capacidade dele de escolher, sabe? Então, assim, a situação, a pessoa que a gente convive, a gente não consegue mudar, mas a gente sempre tem a capacidade de poder escolher e definir o enfim. E aí vem um ponto importante, por quê? Que é a diferença de valores. Valores que cada um traz. Vamos pegar exemplo. Vou pegar um exemplo de um casal que quer ter filho. O cara não quer, a mulher quer. Casaram no contrato de que, não, tá bom, não vamos ter não. Ela não queria perder ele. E ela falou, não, tá bom, vamos casar e tal, tudo bem. Passou 7 anos, ela quis ser mãe. E aí o bicho pegou. Que aí ela falou, não, eu quero ser mãe. E ele falou, eu não quero ser pai, então a gente vai separar. E aí foram fazer terapia. E na terapia, o que percebeu? Que ele, quando era criança, ele vendia as coisas para o pai dele de porta em porta. E aí ele falava, não, eu nunca vou ter filho para passar por isso. E ela, na família dela, a mulher era mulher mesmo, realizada, se tivesse um homem e filhos. Então, quando eles estão casados, os choques de valores se chocaram. Grande. E grande. E aí que vem o bom de você entender que o problema está na família de origem, também é você entender que não como é que se diz? Algo de aço e ferro que você não pode mudar. Você pode remodelar. Os valores podem ser remodelados. Por isso que é importante o diálogo com o parceiro. Se valer a pena, mas um diálogo certo, né? Porque eu acredito que eu também, por ter aprendido, a gente tem que aprender a se comunicar de uma forma que traga o resultado que a gente quer, ou se não, a gente vai ter que mudar a nossa forma de simplesmente se relacionar com a gente mesmo. Deixa eu ver aqui o que o pessoal tem falado. Meu namorado super me apoia, já o sogro... Eu tenho uma pergunta que está na verdade, um comentário. Puxei agora. Ele só quer saber... quer dizer, ele só quer dinheiro, mas não vê o meu esforço. É aquilo que a gente estava falando. Parece que a gente não faz nada. Mas como que a gente aborda para o marido?
porque isso é um ponto interessante que eu já vivi isso, tá, na pele. Como que a gente aborda para o nosso parceiro que, de uma forma carinhosa, porque quem me conhece sabe, inclusive eu recebo vários elogios, tá, Marcela, das minhas seguidoras raiz, assim. Esses dias eu recebi uma mensagem muito fofa, dizendo que, Thaís, eu sou que nem tu, assim, curta e grossa. E eu pensei, nossa, que elogio fofo. Mas, como que a gente aborda sem ser curta e grossa? Para o ser humaninho entender. Deixa eu tirar aqui É, para aparecer teu rosto. Pronto. tira aí. Cara, é uma arte, tá? Se relacionar é uma arte, minha filha. E Arte. essa é uma arte. E a arte da mulher é o quê? É entender, porque dificilmente o homem vai fazer isso, ou parar para fazer isso, mas a arte da mulher não é mudar o homem, mas entender as diferenças entre eles, que é aí que está o grande. Quanto mais ela demorar para entender que a cabeça do homem é diferente da cabeça da mulher, mais ela vai demorar e mais difícil vai ser para ela mesma conviver com ele, cara. Isso é uma realidade, assim. Então, o Uhum. homem, ele tem três necessidades básicas, que é ser necessário, ser respeitado e pertencer. Então, assim, ele precisa sentir que ele é necessário naquela casa, naquele casamento, naquele lugar, que a mulher, de certa forma, precisa dele. E é muitas vezes a gente que é pá, 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 direta e objetiva, a gente bate um pouco de frente com isso, Curta e é, grossa? curta e grossa, a gente, de certa forma, Fofa. não valida ou não dá espaço para isso. Mas vamos lá, tipo, na prática, como é que a gente pode abordar Pode isso com ele de ser. uma forma assertiva, né? Mais do que com carinho, eu acho que é com assertividade. A primeira coisa é ser específica. Então, você tem que definir o que é falta de apoio para mim. E isso leva para a vida, tá? Quanto mais específico na vida, em qualquer coisa a gente for, melhor. Então, o que é falta de apoio para mim, por exemplo? Se eu quero sentar e conversar com ele, o que é para mim? Eu gostaria que ele me desse apoio. Por exemplo, uma aqui falou que é cuidar dos filhos, não sei o quê. Escolhe uma coisa, pelo menos. Porque uma conversa com um homem a gente tem que dividir em Sim. 10 partes. Divide, gente. Não dá, não dá para jogar tudo junto. Não dá Divide, certo. Divide porque por o pedacinho. mal. É, O mal de mulher, a gente só precisa saber o que tem na nossa cabeça que a gente quer falar. A gente senta com ele e começa a falar, tá, isso, aquilo, a gente não precisa saber em que fim que vai dar, não. Eles já são meio diferentes, eles precisam ter um pouco noção, ter o controle ali, tá preparado para o negócio. Então, divide em partes. Mas, então, ser específica. Então, você Em entendeu o um que é falta de ponto. apoio? Num ponto, cara. É tipo, eu chegar em casa, quando eu ganhar dinheiro, eu falar dessa conquista para você, eu gostaria que você falasse isso e isso para mim. É quando eu tiver aula no final de semana, eu gostaria que você pudesse levar os meninos para almoçar, para não sei o quê. Então, primeiro é a especificidade. Depois, eu acho importante questioná-lo do que é o trabalho para ele. Uhum, isso é importante. O que ele vê de ruim, no como que pode prejudicar ele, o trabalho dela. Porque aí ela cria também uma empatia e entende os medos dele. Tipo, ele Hum, pode dizer assim, mas porque você não vai conseguir dar atenção aqui em casa, e os meninos, e a criação dos meninos. E aí ela tem uma brecha para quê? Para se colocar no lugar dele. E, tipo, ainda conseguir ver que ele tem uma intenção positiva e falar, olha, eu vejo que você é preocupado com a nossa família, ou com isso, ou com aquilo, ou comigo, não quer que eu fique assim, assado. E eu gostaria de. E agora eu quero te deixar claro uma coisa. Às vezes em que você fez isso, exatamente isso, em que eu cheguei e você não falou isso comigo, eu me senti frustrada. Aí você vem, uhum. frustrada, magoada, triste, o que quer que seja, sem valor, me senti péssima e Baixou tal, minha e tal, e tal. autoestima. Baixou minha autoestima e tudo, e tal, e tal, e tal. E eu gostaria que, numa próxima vez que isso acontecesse, é importante para mim. E aí a gente, quando eu falo, a gente tem que parar de se calar por medo e pedir por amor. E não é exigir, porque no amor a gente não exige. E a gente, mulher, às vezes não entende isso, cara. A gente quer exigir, quer que seja do nosso jeito também, a nossa forma de falar. Então não é aquele como a gente fala, né? Mais do que o que a gente fala. Mas aqui é os dois, é o como e o que você fala. Você tem que prestar atenção.
Então, é ser específico e já fazer um pedido. Como é, o homem, você tem que ser clara com o homem. Você não tem que falar que eu gostaria que você me apoiasse. Você tem que falar, claro, o que que eu gostaria. Eu gostaria que quando tal coisa acontecesse, que você pudesse fazer isso, isso e isso. Isso iria me fazer me sentir uma mulher amada. Eu ia sentir mais admiração por você ainda. E aí ele ia ficar, putz, cara, porra, eu posso resolver um problema aqui para ela, porque o homem tem esse instinto de resolver as coisas. O homem quer resolver as coisas. Então, seria uma das formas de acionar o herói, tipo, dele, sabe? Mas aí que tá. Isso é uma das formas, né? O ponto dele ser necessário também na relação, né? Dele ser necessário na De relação. pertencer ali, daquilo que tu disse, de ser respeitado, de pertencer, de ele entender que ele também faz parte daquilo ali e precisa participar junto para que construa um bom relacionamento. E aí vem o amor maduro, né? Porque é a construção do amor maduro, na verdade. Que o amor maduro é quando a necessidade dos dois ela pode coexistir. Cara, se isso não acontece, é porque ainda não chegou no nível que era para chegar. Eu até anotei aqui uma frase. O amor maduro é quando a sua felicidade não atrapalha a dele. Isso é tão delicado, sabe? Porque Uhum. é um estágio bem avançado para a gente chegar mesmo, de estar com um cara em que o crescimento dele não incomode a gente de nenhuma forma e nem o nosso crescimento, autoestima, bem-estar incomode ele também, sabe? É uma plena aceitação. E Perfeito. aí, bom, e aí eu acho que é isso, é ser específica, gente. Homem precisa que mulher seja específica. E a Rô ali falou que das vezes que ela falou, ele disse tudo você se chateia. Provavelmente, Rô, agora pelo que eu entendi que a Marcela explicou, tu deve ter jogado muita merda no ventilador. Tipo, jogou tudo Reclamado que é coisa. muito. Plá, 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 plá. Eu sou assim também. Eu também sou assim. Agora eu já aprendi, né? A gente já vai dividir quando, né, precisar, a gente divide. Mas provavelmente porque a gente vai acumulando naquela questão do medo, né, de falar alguma coisa, a gente acaba, não, vou engolir essa, mais essa. Chega um dia que estoura, é o dia do chega, tu joga tudo pra fora e aí chora também, porque, né, às vezes dependendo do que é o problema, a pessoa chora e aí a pessoa fica mais frágil ainda pro cara e o cara começa, tu só chora, tu só isso, tu só aquilo, então aprende a dividir, falar na hora certa. Não gostou, já resolve na hora. Uma coisinha por vez. Adorei essa dica. A maioria, Divide. a maioria dos homens querem que a mulher assuma o papel de mãe deles. Aí é um outro problema. O meu era assim que rodei minha baiana, outra que roda a baiana, e deixei claro que a partir de agora vou me empenhar no meu profissional. Mas você Gente, isso não... sabe, um comentário aí, eu gosto desses assuntos entre mulheres, mas assim, eu sempre trago, e eu não sou ovelha negra, não. Mas é que por eu ter me lascado nesse aspecto, e eu ter descoberto de onde que veio, o que que eu podia fazer, que homem é cabeça diferente, que eu, tipo, para hoje eu ter o casamento que eu tenho, eu tive que estudar muito e aplicar muita coisa também na minha vida. Então, assim, por exemplo, isso que ela falou, né? A maioria dos homens querem que a mulher assuma o papel de mãe deles. Isso hoje, se eu parar para pensar isso, eu vou olhar para mim. Eu já assumi o papel de mãe dos homens. Então, assim, e quando eu percebi que eu estava assumindo esse papel, eu percebi que eu também era responsável por, Uhum. tipo, depois de lá de 5, 6 anos e tal, tava lá resolvendo a vida dele, problema disso, problema daquilo, agendando isso, fazendo aquilo e tal, e tal, e tal. Então, assim, sabe, a gente tem que ver também o que que a gente atrai, o que que um homem atrai na gente que a gente quer ajudar, resolver, aceitar e tal, e se anula também, sabe? Que é a Uhum. característica dessas benditas famílias desajustadas aí que a gente vê. Mas que, não culpando nossos pais, o importante não é o que fizeram com a gente, é o que a gente faz do que fizeram com a gente. Isso. A Entendeu? gente Então, saber assim, ter maturidade para entender que, ok, tem esse caso aí para resolver e vamos tentar ser diferente. Não vai ficar exatamente. repetindo e ficar tomando as mesmas atitudes que os teus pais tomavam, ou que de repente tu validou como a coisa certa, que daqui a pouco não é. Exatamente. E procurar uma ajuda também, que também não custa buscar uma ajuda, né? De um profissional que esteja capacitado para te ajudar nesse sentido. Eu acho bem importante.
quando eu passei pelos momentos bem difíceis, assim, eu precisei. Então eu tive que ter um apoio, porque eu me sentia muito foda. Eu sempre fui muito, eu que sei, vou resolver, vou rodar a baiana aí. Tipo, que nem a Josi ali. Roda a baiana e resolvo. Porque minha mãe é de rodar a baiana, a minha mãe roda a baiana e resolve do jeito dela, e ela é bem resolvida assim. Só que, na verdade, eu vi que não adiantava eu rodar a baiana, porque eu seguia com um negócio, com um pepino, sabe? Com aquela dor ali na consciência. Ou, faltou eu falar tal coisa, tipo assim. Só que eu deixava acumular. Então, a questão de não acumular faz todo sentido para tu construir uma relação madura, de Madura. tu, né, de tu ter poxa, não, só um pouquinho, isso aqui tá errado. Esse comentário machista eu não gostei. Vou falar que eu não gostei. E Então, vai. uma outra dica, gente, por favor, pelo amor de Deus. Às vezes, quando a gente aplica, parece que não faz diferença, mas faz. Evita, extingue do seu comunicado, do seu diálogo, as palavras sempre, nunca, toda vez. Isso é um veneno para qualquer conversa. Por quê? Principalmente com o homem. Quando você vira para ele e fala que sempre que eu chego em casa, você reclama do horário que eu estou chegando, vamos supor. Cara, você já perdeu uma grande oportunidade de ser específico e dele te ouvir de verdade. Porque não é possível que sempre, 100%, todos os dias foram iguais, da mesma forma, do mesmo jeito. Não, então, quando a gente extingue essas palavras do nosso coisa, a gente também se esforça para dizer, peraí, cara, deixa eu resgatar. Você nunca fez tal coisa por mim. Olha só, aí eu só olho pra merda toda, jogo no ventilador e eu não valido nada, cara. Eu não enxergo nada além disso para a conversa fluir melhor. Então, assim, não vai ter diálogo desse jeito. Vai ter uma puta discussão que não vai dar em nada e que vai alimentar na mulher ainda mais aquela coisa. Tá vendo? Eu não posso contar com ele, tá vendo? E isso e aquilo. Porque muitas vezes, por a gente pensar isso também, que a gente fica calada às vezes. Tá vendo? Ó? Aí já pensa assim, tá vendo? Não podia contar com ele. Tá vendo? É assim. Então, essas dicas eu acho que são valiosas. Com certeza, adorei essa. Tô anotando tudo aqui, Marcelo. Sim, né? Porque a gente tem que estar preparada. Meninas, se vocês tiverem dúvidas bem específicas, que a gente adora dúvidas específicas, a gente consegue obter respostas super específicas. Para Marcela, vocês podem aproveitar esse momento. Acho que tem algumas perguntas. Ai, caiu? Não, tá aqui nesse aqui. Tá aqui. Acho que pergunta não teve, não. Não, aqui na caixinha, para mim tem. Tá. Canto de anjo. Mas se após se manifestar, percebemos que a pessoa não muda. Aí você escolhe. Porque assim, você tem o poder de escolha. Porque nesse processo de falar com ele, paralelo a isso, você tem que parar, você tem que falar com ele. Aí que tá. Às vezes a gente quer falar com o outro com o único objetivo de que ele mude. E a gente não muda. Então você tem que falar com o outro para você conseguir ser assertivo e fazer ele entender você. Esse é o principal objetivo. Eu quero que ele me entenda. Se ele vai mudar, se ele não vai mudar, isso é uma escolha dele. Fazer isso por amor a mim. E paralelo a isso, eu tenho que estar continuando meus projetos, me cuidando da minha saúde mental, física e etc. Parando de ter atenção para a mudança dele e focando na minha. Então, assim, se eu falar com ele, eu estou cuidando de mim, e ainda assim isso não está sendo benéfico para mim, aí é o momento de avaliar se essa relação é adequada ou não mais para você, sabe? Porque chega no momento que, assim, tem que escolher. Enquanto eu me cuido, enquanto eu me sinto melhor, paro de querer mudar ele, cuido de mim. Dá para eu continuar com ele, com os defeitos que ele tem. Ok, para mim, até melhorou, talvez. Eu parei, deixei de lado querer tanto que ele melhore, mude e tal. Tô cuidando mais de mim e ficou melhor a relação e dá para levar? Beleza. Não dá? Então é momento de escolher mesmo e colocar na balança o que vale a pena, o que não vale, sabe? Porque voto nenhum de casamento vale um sofrimento, um adoecimento. E olha que eu sou das pessoas que mais, assim, quer que os outros sejam felizes juntos. Mas é felizes, não é você ficar a ferro e fogo dando murro em ponta de faca. Murro em ponta de faca. É difícil. Eu que já passei por 4 separações, assim...
digamos assim, não foram fáceis, as últimas foram mais, apesar de todas as dificuldades, foi mais tranquilo, porque eu já tinha uma outra percepção na questão da escolha, que a Marcela acabou de falar. É uma questão de escolha, de tu pensar assim, poxa, conversei, tentei mudar, aliás, tentamos, né, no relacionamento amadurecer, mudar, e isso não mudou, ou será que para mim tá interessante, não tá? Eu não vou ficar me prendendo se a pessoa não quer andar comigo, porque eu tenho as minhas escolhas, o porquê que eu quis ter um parceiro, o que eu espero nesse parceiro, é aquilo que ela disse. Então, tudo aquilo que eu não espero, né, com a falta de apoio também é uma coisa que a gente tem que botar na balança, e o que a gente espera também da pessoa, e que a gente também possa fazer essa troca. E se depois de toda a conversa não deu certo, a gente tem que fazer a escolha, por mais dura que seja. Nos primeiros dias é ruim, depois a gente vai ficando mais brando e a coisa vai amenizando, e a questão de não perder o foco no teu projeto de vida, nas tuas coisas, na tua existência, porque tu não nasceu grudada com A ninguém. missão, né, que cada uma tem também, que eu acho muito legal isso. Exato. Qual que é a minha Então, missão? Para que a vida está me chamando, sabe? Assim, qual que é a minha missão? Qual que é o sentido da minha vida? Eu acho que a gente enxergar o sai um teu pouco propósito. a gente sai um pouco disso e eu acho que o caminho é aceitar a realidade como ela é. Às vezes a gente não quer aceitar e aí a gente não consegue fazer escolhas. Quando a gente não, isso aqui é assim, exatamente assim. Tá, agora eu posso escolher se eu vou ficar em cima disso, do lado, assim ou assado. Mas enquanto eu não entender como que realmente é, eu não consigo escolher também claramente. Eu fico com medo, eu fico receosa, eu fico insegura, eu fico fazendo um monte de pergunta. Será que vai mudar? E quando casar? Quando tiver filho, melhora, não sei o quê. Esse negócio de quando casar, melhora, filho. Quando casar, você vai tomar café com a pessoa todo dia, ela continuando desse jeito que ela tá. É isso que vai acontecer. Entendeu? Quando tiver filho, ele vai ficar mais em casa. Quando tiver filho, vai ser você com o filho e ele, entendeu? É. E olha que eu acredito que as pessoas mudam, mas você viver em função da mudança do outro, cara, assim, esquece. Agora encontra formas de lidar com ele. Se eu estou tentando há 10 anos e não surtiu efeito, na minha opinião, é porque eu não estou fazendo a coisa da forma mais correta possível, né? Ou eu estou continuando no mesmo jeito de abordar a situação, ou, Uhum. enfim, ou eu não estou Não, encarando a realidade como ela é. E estou achando que algum dia pode mudar do nada, assim. do nada não muda. A gente vai tudo, até para piorar, ele vai mudando aos poucos, não é do nada também. As coisas vão piorando aos poucos. Não é acordou e nossa, como tá pior hoje. Não, vai indo É aos um poucos. pouquinho por dia, vai piorando um negocinho, tu não resolve, deixa ali, aí vai acumulando, vai acumulando. Então, quando chega na hora que tu não aguenta mais, acontece aquilo, né? De tu jogar a merda no ventilador e achar que vai resolver tudo na mesma hora, e não vai. Então, de perceber cada passo que não tá encaixando com o teu e tentar pegar junto e vamos lá. E é isso, claro que em último caso a gente termina, né? Daí não precisa ficar engolindo sapo, eu acho. Mas tem que, antes de qualquer coisa, antes de qualquer passo, assim, que é um passo muito difícil de dar para separar, tem que colocar na balança mesmo, né? Observar esses pontos que a Marcela colocou pra gente, pra depois não ficar naquele arrependimento, vou voltar, e aí agora que eu vou voltar vai melhorar. E é o que você falou, é um passo a passo. Eu acho que o legal de perceber que não tem apoio do marido é perceber assim, o que que eu permiti, além de não ter o apoio dele, que acontecesse até hoje na nossa relação. Porque é o que eu falo, às vezes as mulheres terminam uma relação para resolver um problema, beleza. Mas aí começa uma outra relação com problemas parecidos, porque não entenderam o que que era preciso mudar ou resolver nelas. Tá, Entendeu? ótimo. E me diz uma coisa, essa história de pega o próximo boy com problema igual, tipo, mas não é o boy que é o problema igual. Fala aí qual é o problema. É O problema nosso, tá onde? tá na Então, gente, tá tá na na gente. Eu gente. costumo dizer que tem 4 tipos de mulheres. A mulher necessária, que ela se atrai por homem imaturo. A mulher autossacrificante, que se atrai Para por aí, homem. vamos com calma que eu tô Vamos lá. tentando me achar aqui.
A mulher necessária que atrai o homem imaturo. Isso, porque é aquele homem que ela quer dar um jeito na vida dele, né? Tipo uma mãe Ah, ali, que quer a conduzir a mãe. vida, dar uma Tá. orientação aqui, o menino não tem muito juízo, Ah, ou e ele é tal. meio. Aham, É, ele precisa entendi. de mim, sem mim ele não vai pra frente, coitado. É tipo isso. Coitadinho. Sim. Tem a mulher auto-sacrificante que atrai o tipo de homem o quê? Egoísta. Então, se ela foi acostumada desde criança a se auto-sacrificar, um cara que Vai que eu tô minha filha, interessada. um cara que só pensa nele, para ela é fácil Aham. conviver, entre aspas, assim, é familiar conviver. Não vamos chamar de fácil, mas é Tá. familiar. É uma dinâmica familiar. Então é um cara que não precisa dar muita atenção para ela. Então tá bom, assim, é uma dinâmica que se encaixa. Os neuróticos daí se encaixam. A outra é Que uma mulher loucura. vítima Vai. com um cara agressor. E não precisa ser no sentido literal de agressão, mas no sentido Sim. de tipo, coitadinho de Dominante, mim, mas. ele é o ogro da situação também. É tipo assim, Aham. ele pode ser o controlador, Um o cara mais dominante, um dominante. cara mais, Aham. ela mais passiva, mais coitada, mais Sim. sujeita dele, das decisões, sabe? Independente. Dependente e tal. Tá. E por último, a mulher dominadora e o homem inadequado. Tipo, como é que seria isso? Eu costumo dizer que esse homem inadequado é tipo aquele nerd da vida. É aquele que, dando um exemplo esdrúxulo, mas é um que não sabe se vestir, não sabe conversar com fulano e não sei o quê, e ela ali dominando um pedaço e tal, Mas não chega a sabe? ser que nem a mãe, ela só Não quer chega a ser que nem a controlar. mãe, é uma mulher Não, controladora que é domina ali a dominadora. situação. Uma mulher É. dominadora de tipo assim, imagina um nerdão assim da vida. É diferente um Aham. nerd de um cara só Que não imaturo. tipo assim, que não combina, que não tem nada a ver com a pessoa. É tipo Com isso, ela, você assim. fala? É. E que elas. Ou que. É, porque é o contrário. E ele é meio vítima também, né? O Porque é tipo. inadequado é um cara que, tipo assim, ó, vamos pegar um homem maturo. Ele pode ser comunicativo, ele pode ser um cara todo extrovertido, ele pode ser inteligente, assim, sobre algum assunto Uhum. específico e tal. Mas ela é a que cuida ali, a que dá uns conselhos bons como mãe, que E é tal e tal e líder tal. também, né? E a dominadora é aquela que, tipo assim, cara, não é assim que você tem que. Ai, como é que eu explico, cara? É um nerd da vida. É a forma Tipo, ela, como eu. ela é a líder. Ela é a líder. Ela quer dominar a coisa, deixar tudo como ela quer, como ela gosta. E É ele um tem que. perfil de E ele líder, é um aceita. perfil de líder, assim. É E um ele perfil acaba de aceitando. liderança. É, a primeira é necessária, ela quer ser útil, ela quer, tipo assim, não, deixa que eu cuido disso pra Eu você, eu cuido resolvo. daquilo, eu limpo a casa, assim, dando exemplos, né, que vem na minha cabeça. Eu cuido Uhum. disso, pode deixar que eu marco isso, eu A tua faço roupa eu aquilo, vejo. O e tal, a tua roupa eu vejo, ó, você que que esqueceu tu quer disso, almoçar, meu marcar, o amor? que que você quer almoçar, você tem que ligar pra fulana, lembra pra sua mãe, você tem que, e tal. Entendi. Então, é mais E um a cuidado bem dominadora é a que quer. Eu maternal. acho que a dominadora é aquela que quer mandar, né? Tipo, faz isso, né? Direcionar ele. É do Faz jeitinho isso. dela ali. É. Então, assim, quando eu digo isso, é para entender Tá. que, às vezes, uma autossacrificante está com um egoísta e não percebe que ela é autossacrificante também, que ela se coloca nesse papel Tá. E de ser pode ser. A autossacrificante. mesma pessoa pode ser uma pincelada de três ao mesmo Pode, tempo? pode, Ah, não tá. tem, pode, assim, não é definido, não, porque às vezes uma autossacrificante, ela também gosta de ser útil, assim, cara, eu preciso fazer por ele para ele me amar, sabe? Eu não preciso receber, mas se eu fizer muito por ele, ele me ama. Uhum. Então ainda vem, pode vir, não é uma coisa bem delimitada, é só para ter uma visão Sim, mais sim. geral mesmo. Mas legal, legal de ter. Não tinha percebido isso. Isso é muito legal pra Né, gente menina? dividir Vem com as vindo os gurias. insights na nossa cabeça aí. Olha, Mas dá até raiva, mas tudo bem. Mas tudo tem solução, gente. O bom é isso. Tudo, Tudo tem tudo, tudo. solução. Graças a E Deus. o que não Até o dá para coronavírus vai ter. desistir, vai ter. Gente, fica em casa, pelo amor É, de pelo Deus. amor de Deus. Pro bem de todos. Pro bem de todos. Marcelinha, eu não quero te me passar muito no teu horário também. Tu deve ter coisas para fazer. Eu quero te agradecer a tua participação e eu vou te perguntar o seguinte.
Se as meninas tiverem alguma dúvida com relação à live, elas podem te perguntar, te procurar lá no teu Instagram. Pode? Então, meninas, eu vou deixar uma caixinha. Eu deixei até uma caixinha de perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar lá e eu passo para Marcelo. Como é que a gente vai fazer? Não sei, a gente dá um jeito. Manda para mim no Instagram, eu respondo por isso, áudio, tranquilo. vai ser bem legal. E adorei várias dicas assim importantíssimas. Eu vou salvar essas 2 lives e vou subir para o YouTube, ok? Para deixar lá disponível para a galera olhar depois quando cair aqui no Instagram. Te mando o link depois. E faremos outras coisas, porque eu acho que tem muito assunto. Tem muita. Onde tem mulher, tem assunto. Onde tem mulher, tem assunto. Onde tem mulher, tem relacionamento. E ó, agora com essa quarentena maravilhosa, uma coisa que eu queria dizer é a seguinte: quem tá aí com seus maridos, aproveita esse momento para fazer como a Marcela. Eu vou ter que fazer muito conteúdo para essas mulheres que estão enclausuradas com o marido querendo jogar. Divide os problemas. Trata um probleminha por semana. Olha aí como tem tempo ou, né? Dá para ser por semana ou tem que dar um intervalo maior ainda? Não, tá bom, depende do ritmo do homem. Mas dá. Porque tem um cara que fala que o homem, ele, por exemplo, você jogou um assunto. Eu preciso, vamos supor, amor, preciso conversar com você sobre minha profissão, né? Vamos supor. Você avisou ele. Aí o cara fala que ele entra, é como se ele entrasse num trem, fizesse uma viagem, já pensasse, tipo, tudo que pode ser possível dela vir falar com ele. Aí quando ele se sentir um pouquinho preparado os argumentos, aí ele vem e tá pronto para conversar. Então, assim, eu tô dizendo isso só para dizer que o ritmo também de homem é diferente, sabe? Mas, enfim, é o momento dessa quarentena também, gente, é o que eu costumo dizer, quando eu tenho um conflito com meu marido, o que quer que seja, às vezes sobre o mesmo assunto, eu começo a pensar o quê? Que eu estou abordando errado. Então é uma hora de, cara, eu vou atrás também, sabe? É uma área que eu gosto que a gente sempre tem que estar, assim, como se relacionar melhor com a gente mesma, com o outro. Então eu acho que é o momento dessa quarentena de ler, de ir atrás também, de sair um pouco da nossa caixinha de pensamento e achar de ficar olhando só pro ele é isso, ele é aquilo, ele é isso, ele é aquilo, porque eu sei que, tá em casa, ó, tá isso, meu Deus, lá, tá fulano fazendo isso, sempre faz isso, não sei o quê. Sair um pouco disso, assim, e começar a olhar diferente pra gente, pra ele, oxigenar a cabeça, sabe? Ver um filme diferente, que aprende alguma coisa. Eu até dei uma sugestão da série da Madame C.J. Walker, não sei se tu viu, de uma história de uma negra, uma mulher, que ela criou uma linha de cosméticos para cabelos afro. E tem toda uma história voltada para o menino. E isso passa em 1890 e poucos, 1910 por ali. E fala sobre a história dessa mulher negra que encarou toda essa mudança e a visão que os homens nunca quiseram apoiar, né, a mulher como empreendedora. E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando também. Eu acho que é interessante. E ela foi traída, foi estuprada, enfim, tem uma história bem densa, mas assim, cheia de coisas muito atuais, que a gente vive isso ainda. Então, acho que é legal a gente, de repente, vocês aí que pegaram essa dica, eu já vi que algumas já estão assistindo, dá um foco aí nesses assuntos. Se tu tiver também dicas de outras séries. Aqui, ó, deixa eu ver aqui de filme. Quem entrar no meu Instagram vai ver lá dos 3 dias atrás. É verdade, ela postou. Coloquei filmes para assistir que eu acho, sim, muito legal. Tem sobre relacionamento, sobre desenvolvimento pessoal mesmo, um documentário, 2 documentários, que eu acho muito legal, e é sair fora da caixa, no sentido até de olhar para a nossa própria história de um jeito diferente. E de parar de achar que o problema está só ali, na relação, naquilo ali. Cara, o negócio, começa a olhar para a sua história, sabe? A olhar de uma forma diferente, entender você, por que eu ajo assim? O que me faz pensar também, sabe? Ter raiva quando ele faz tal coisa, parece que é desproporcional às vezes. Ele faz um negocinho que me desperta uma ira e tal. E relembrar as coisas que ele faz bem também, eu acho que é interessante, né? Prestar o que te fez se apaixonar por ele, bem. Né? É uma boa pergunta também, assim. Esse é o que te fez se apaixonar certo. por ele. Reinventar a relação. Reinventar a relação. Convivência nesses dias. Vai ser aqui, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, quem quiser dica, né?
Homens são ostras, as mulheres pé de cabra. Teve uma aqui que falou até o seguinte: quando o cara foge de conversar, como é que faz? Cara, olha o título do livro: Homens são ostras, ou seja, fechados. Mulheres pé de cabra. Vai lá e quer abrir, custe o que custar, para ele desembuchar e conversar. Que Então, ensina coisa uma desgraçada. forma. É, Isso é muito difícil. Também Mas já por passei quê, por mulher? isso, Josi. A Tamo gente, junto. a gente foi ensinada a falar, a botar pra fora, a conversar com a amiga, com não sei quem. Uhum. O homem não, culturalmente O falando homem tem que ser também, macho, não chora, engole o resolve. choro, resolve aí teus Outro, problemas. outro bom demais é Mentiras no Altar. Hum, Muito bom. Ela começa falando. É bom para ti também, Thaís. Assim, eu digo pela essa experiência que você falou do casamento, que ela também sim. viveu isso e ela começa o livro falando disso, sabe? E o outro, esse Uhum. aqui, que é um título tanto quanto interessante, Transforme seu marido até sexta-feira. Olha só. E é legal, assim, pode parecer um título, né? Vendendo coisa que não é verdade, mas ele pega, na verdade, 5 passos, 5 coisas que você pode fazer. Aí ele divide segunda, terça, quarta, quinta e sexta e Uhum. te dá com ótimas dicas. Ele é um psicólogo para você também. Então, bom, é isso. Acho que é Isso. leitura, é conversar, é participar de Ó, live elas aqui com a pediram para postar gente. os nomes depois no Instagram. Depois tu tira uma foto, manda para mim que eu posto para elas Tá no bom, grupo tá lá, bom, tá? Ou tá aqui bom. nos stories também. Vamos, depois aqui, antes de desligar, desativar o Sim, a gente tem comentário que, para fazer o nosso print. sim, a gente tem que tirar um print lindas. E vocês, inclusive, meninas, colaborem aí nos nossos prints, porque eu sei que vocês arrasam. Deixa eu só arrumar meus cabelos, né? Deixa eu me virar assim, tirar o brilho. Vou fazer meu coraçãozinho curta e grossa que eu sou. Ai, E eu coração que tiro, fofo. então vai, peraí. Vamos lá. Ai, peraí. Peraí, Tirou? Olha, eu já tirei. tô aqui. Não, não, Ela peraí. apertou no lugar pra sair, a Um, louca. dois, três. Dois. Um, dois, três e. Ela deve ter desligado o celular, deu? Não, não desliguei Eu não, tava des... aqui. Mas tirei. Ai, guria. Obrigada, Marcela, Eu por que ter agradeço. participado. Fica aqui o convite já. Sempre que tu quiser falar, abordar aqui com qualquer assunto, eu tô aberta. E se eu precisar também, não adianta nem tu dizer que não, que eu já tô contando contigo. Vou contar, tamo Porque aí, eu filha. sou Ainda mais nessa dessas. quarentena aí, filha. Vamos, Ué, a gente vai vamos. ter. Essa história de não tenho. Ai, agora eu não tenho tempo. Vai ser balela. Eu tô adorando essa Então, quarentena, porque eu que trabalho em casa, meu horário é bem flexível. Às vezes eu ligava pra minha mãe, não sei o quê. Filha, não posso falar, minha irmã. Marcela, não posso falar agora, minha filha. Tá trabalhando de agora casa, tem. entendeu? Agora Barbada. tem. Então, assim, ó, muito obrigada. Eu que Foi, agradeço. adorei, adorei. A gente tem que fazer mais. Eu acho que foi um assunto bem importante pra gente lidar com as meninas. E amadurecendo aos poucos, porque eu sei que tem muita dificuldade para lidar com isso, muita dificuldade para falar sobre isso, porque às vezes a gente não enxerga que aquela pessoa que a gente tem do lado nem sempre está nos apoiando, ou a gente fica contando com esse apoio, e que na verdade, pela live de hoje, vocês conseguiram entender que não é só isso, né? Então, foi bem esclarecedor, acho que foi muito bom. Muito, muito bom mesmo. Ótimo. Ó, vários E- corações aí. É. Ô, gente, obrigada. Foi um prazer estar com vocês de verdade. E é muito bom partilhar assim, né? Flui o negócio, vem conteúdos, vem. E é muito rico, eu acho muito rico isso. Que, querendo ou não, aqui a gente está em grupo, né? Tá eu, você, mas também tem a participação delas. Eu acho que isso enriquece até o que a gente traz para elas aqui. E estou Exato. aberta aí para a próxima vez. Se alguém tiver alguma sugestão, quiser me mandar no Instagram, Marcela, gostei disso, ou fala sobre um assunto tal, sabe? Me manda Uhum. lá que a gente marca aqui, Porque também ela faz. pode abordar no Instagram dela coisas pontuais lá, né? Às vezes cria o conteúdo sobre Específicas. isso, sim, Exato. Então, sim. assim, meninas, mandem beijos para Marcela. Vão lá depois no Instagram dela agradecer a participação dela. Sigam ela também, porque eu acho que mulheres que inspiram outras mulheres com esses assuntos que a gente se sente mais forte, mais fortalecida por saber que a gente não está sozinha, né? Vocês não passam Não por tá. isso sozinhas. Às vezes, não é diminuir a dor de alguém ou aumentar a dor de outro,
Tira os comentários. Olha só, já tô tirando. Vou ser espancada aqui nessa live, mas ok. Você acredita que os comentários nem voltaram aqui pra mim? Tá tudo sem até agora, desde a hora do print. Então beleza. Ah. E eu acho... Até me perdi na história, mas enfim. Eu acho que é importante Você estava falando de quando a gente vê que a gente não tá sozinha. Eu também, amiga. Obrigada. Que quando a gente não tá sozinha, é bom ver que não tá sozinha. Às vezes a gente pensa assim, mas é só eu que vivo isso, só meu marido que não enxerga o meu valor, porque a outra fulaninha deve ter um marido que apoia, que nananana. Para de comparar o palco do outro com o teu bastidor. Então comece a olhar lá pro teu e enxergar que não é... A minha mãe tá rindo lá na sala porque eu esqueci o que eu tava falando. Ela adora quando eu faço isso. Eu ouvi a risada dela daqui. Ela vai dar uma risada daqui a pouco de novo. E a gente... deu de novo. Ela tá assistindo a live ou ela só tá te ouvindo? Ela assiste lá na sala. É uma loucura. E tá dando risada. E a gente para de pensar que é só tu que vive esse drama, só tu que vive essa dor, que não é bem assim. Tem muita mulher que não fala, não expõe. A gente mesmo não expõe, né? Na nossa vida, não quer resolver também, né? Com medo do que o outro vai pensar, o que vai achar, e acaba guardando. Não precisa, vamos aqui discutir, vamos conversar, vamos jogar para fora, para de repente a gente conseguir ter uma clareza, identificar com essas dicas que a Marcela deu, de como lidar com esses seres humaninhos que a gente ama tanto. Exatamente. E descobri, cara, pelo menos o que fez transformação na minha vida, um livro que eu li, foi quando eu comecei a ler ele, eu falei, gente, a mulher tá descrevendo a minha vida. E aí foi que a Mulheres que Amam Demais. Mulheres que Amam Demais, o livro. E aí foi quando eu senti que eu não estava na rua da solidão. E a empatia foi assim, direto. E isso é muito importante, às vezes, para o nosso processo de cura, sabe? Não se sentir sozinha na rua da solidão, cara. Tem gente que já viveu, tem gente que vive, às vezes está do seu lado, às vezes está... E você nem imagina. E quando você conhece essa pessoa, tem a oportunidade de conversar sobre isso, você também dá espaço para se curar, para falar, entendeu? Cria empatia também, né? A gente se cura junto. Valeu, tá, gata? Boa noite. Beijo, te cuida amor. aí com esse corona. Quando passar essa quarentena, a gente vai se ver de novo. Tô no foco aqui em São Paulo. Mas a gente vai superar isso tudo. Em breve a gente se vê, tá? Beijo. Obrigadão. Beijo, boa noite. Amor. Tchau, tchau. Boa noite, tchau.